Olá, tudo bom? Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário, que pertence ao grupo editorial Escortece. Nós imprimimos, editamos e comercializamos livros desde o ano de 1982. Esse evento de hoje é mais um evento do projeto Feiras do Livro. Acesse www.feirasdolivro.com.br. E também nós estamos, neste momento, no lançamento da autora, professora e também contadora de histórias, Su Cânfora, que lança seu livro hoje, Cheirinho de Chá, Pequenas Porções de Vida. O livro Cheirinho de Chá, Pequenas Porções de Vida, você encontra na Livraria Zabessa, na Livraria do Mercado, também na Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e também na Submarino. Aqueles que quiserem fazer uma pergunta ou conversar um pouquinho com a Sueli, coloque o seu nome completo no chat e no final nós vamos abrir para perguntas e também comentários. Olá, Sueli, tudo bom com você? Como vai, Su? O seu microfone está desativado. Ative, por favor. Deixa eu mandar o convite. Pode ativar. Pronto? Isso, pronto, agora sim. Olá, boa tarde. Tudo bem? Graças a Deus. Com vocês? Então, tá ótimo, tudo bem. Su, é um prazer conversar contigo, é um prazer, durante esses eventos, ter o seu evento aqui. E eu quero começar perguntando de você. Quem é a Su Cânfora? Como é o seu dia a dia? A sua vida profissional? Eu quero que você se apresente para a gente, queremos te conhecer. Tá ok. Bom, eu sou Sueli Cânfora, Su Cânfora, como todos me chamam, e o nome que eu escolhi para ser um nome artístico. E eu sou esposa, mãe, sogra, tenho 2 filhas, sou professora formada em letras, contadora de histórias, pós-graduada em contação de histórias, e artesã, escritora, sou síndica, e eu hoje dei aula durante 28 anos como professora estadual. Hoje eu estou aposentada no estado, mas sempre que surge alguma chance de dar alguma aula em algum projeto, eu dou aula. Eu continuo dando aula de alfabetização para adultos, sou coordenadora de um projeto e dou aula de alfabetização de adultos. Só não estou nesse momento porque eles são idosos e por conta da pandemia está parado. E sou artesã, faço muitas artes, conto muitas histórias, escrevo. E é isso aí. Ótimo, ótimo. Como professora, você é até hoje professora de língua portuguesa, certo, Su? Isso. Ok. Então, nisso, eu gostaria de saber como começou a sua carreira, quando você decidiu ser professora, e também como foi o começo dessa carreira de professora. Então, eu não decidi ser professora. Eu não decidi ser professora em momento nenhum. A vida decidiu por mim e foi a melhor decisão que a vida tomou. Porque quando eu era criança, tinha até uma senhora que ia em casa, quando eu era adolescente, eu fazia o ensino médio, e ela falava para minha mãe, a sua filha tem jeitinho de professora, ela vai ser professora. E eu não gostava de jeito nenhum dessa ideia, até às vezes eu me escondia dela, porque eu não queria ouvir que eu ia ser professora. E quando eu aí terminei, aliás, quando eu era criança, eu não tinha perspectiva nenhuma de ser coisa nenhuma, né? Nós tínhamos uma vida muito simples, os meus pais não tinham, eram alfabetizados, mas não tinham nenhum certificado, e nós tínhamos uma vida muito simples, não tinha ninguém por perto da gente que tivesse um curso superior. Então, eu não tinha
perspectiva nenhuma de estudar nada. Além do mais, eu tinha um complexo muito grande de inferioridade, e depois, com a separação dos meus pais, eu também tinha uma carência afetiva muito grande. Eu não tinha perspectiva nenhuma de estudar, de ser nada. Mas quando eu comecei a pensar em fazer alguma coisa, até teve uma época que eu queria fazer serviço social, psicologia, alguma coisa assim. Jamais ser professora. Sim. E aí eu fui fazer a faculdade, o que mais se aproximava, que eu mais tinha afinidade, era o curso de letras. Na faculdade eu morava no Ipiranga naquela época, e estudei na FAI, Faculdades Associadas do Ipiranga, que hoje não é mais esse nome. E o que tinha na faculdade, eu trabalhava também no banco ali na Silva Bueno, que era muito próximo, o que mais me interessava era letras. E eu fui fazer letras. E estava fazendo o curso completamente apaixonada pelo curso, porque eu sempre gostei muito de ler e tentava rabiscar, escrever alguma coisa. Tinha uma certa facilidade para fazer redações, coisas assim. Mas eu fiz a faculdade dizendo que eu não ia ser professora, jamais. E quase terminando a faculdade, uma moça que vizinha dava aula numa escola em São Paulo e estava precisando de um professor. Aliás, eu já tinha terminado a faculdade, precisando de professor. E me chamou, era um final de ano, assim, acho que mais ou menos mês de setembro, outubro. Eu fui dar aula de inglês, que eu não tinha segurança nenhuma, e para uma turma, assim, que já tinha passado por 5 professores naquele ano. Então, assim, foi uma prova de fogo, foi muito difícil. E no primeiro dia que eu entrei na sala de aula, uma sala foi tranquila, eram poucos alunos. Na segunda sala, era uma sala com acho que uns 45 alunos, e eles estavam fazendo barulho, parecendo assim o filme Mudança de Hábito. Muito barulho, e eu fiquei completamente invisível. Eles não me viram. Eu entrei, cumprimentei, tentei chamar atenção de alguma forma, bati com um apagador na lousa, nada chamou a atenção daqueles alunos. E eu, começando a dar aula, não sabia o que fazer, peguei a porta, abri a porta e bati a porta com tudo. Eu estava completamente invisível na sala. A hora que eu bati a porta, eles levaram um susto e me olharam. Aí perceberam que eu estava ali. Aí eu conversei com eles, tal, no final da aula, consegui falar com eles, porque eu estava ali, quem eu era, tal, né? Mas eu fui em casa, eu voltei para casa e falei para o meu marido, eu não piso naquele lugar nunca mais. Então foi assim meu começo. Aí meu marido falou para mim, não, de jeito nenhum. Você é uma pessoa batalhadora, você lutou tanto para fazer uma faculdade, para conquistar esse ideal, é uma pessoa de garra, eu nunca vi você desistir de nada. Claro que você vai voltar. Você vai desistir assim na primeira dificuldade? E lá fui eu. E dei aula até o final do ano, me dei bem, já me apaixonei pela profissão. Quando eu me efetivei no estado, eu morava no Ipiranga, fui dar aula em Guaianazes, foi outro, no Jardim Nazaré, em Guaianazes, que é um lugar bem difícil, né, bem carente. E, assim, eu lembro que quando eu fui conhecer a escola, meu sobrinho estava em casa há alguns dias, que era férias, quando nós fomos até a escola, ele foi comigo, só eu e ele pegamos o trenzão, o ônibus, 3 horas para chegar na escola. E meu sobrinho, quando chegamos na escola, falou assim, nossa tia, é tão longe que tem até uma vaca pastando. Tinha uma vaca pastando no pátio da escola. E era realmente muito longe, que meu sobrinho, na volta, até passou mal. Mas, assim, logo no início, eu já me apaixonei pela sala de aula, pelos alunos, como eu fui... Guaianazes era uma zona carente, e eles são mais carinhosos, mais receptivos, e foi a paixão da minha vida. Então, por isso que eu disse, eu não escolhi dar aula, a vida me colocou dando aula, porque era isso que eu tinha que fazer, e eu amo de
de coração, assim, eu fui super realizada sendo professora e não me via fazendo outra coisa. Eu Joia, que dizia que não ia ser professora. exatamente. Que É, reviravolta, né? Como é o destino. é. Tem uma pessoa aqui, ele não está identificado pelo nome, ele diz assim: meu exemplo, minha vida, querida. Meu cheirinho de vida, de coragem e de criatividade. Deve ser meu marido, né? Sim, provavelmente. Provavelmente. Su, agora eu queria que você falasse um momento marcante na sua vida como professor em sala de aula. Ai, tem tantos momentos, 28 anos, tem momentos muito marcantes, mas um dos momentos mais, assim, que eu guardo com muito carinho, eu estava dando aula e no noturno, a maior parte do tempo, eu dei aula no noturno. Uma sala, assim, bem complicadinha, bem rebelde, e um aluno no meio da aula, ele pediu para mim se poderia ir ao banheiro e eu falei que sim, né? Ele saiu e não voltou mais. Era antes do intervalo, ele saiu assim, acho que com uns 15 minutos de aula e não voltou mais. E aí, quando foi na aula seguinte, eu me senti assim, enganada, né? Mas quando foi na aula seguinte, eu conversei com a sala e disse que se os alunos estavam ali porque os pais obrigaram, é porque os pais amavam, né? Eu disse para a sala que a pessoa só estudava para ela mesma, que ninguém era beneficiado porque eu fiz um curso superior, ninguém da minha família, a não ser dentro de casa, minhas filhas, meu marido, né? Mas ninguém era beneficiado porque eu estudei. A pessoa estudava para ela mesma, era para ela pensar no futuro, que ele ia colher o que eles colheriam o que estavam plantando, então era para ter um pouco de responsabilidade. Falei assim, vocês podem sair a qualquer hora da aula, não pode não assistir minha aula, pode sair e não voltar, mas não é a mim que vocês estão prejudicando, é a vocês mesmos. Conversei assim com eles durante a aula, não dei bronca, né? Conversei com eles e no final da aula eles... Su, creio que o vídeo dela deu uma travadinha, né? Coisas de internet. Então, eu já aviso também que o livro Cheirinho de Chá, Porções de Vida, está nas livrarias Azabés, na Livraria do Mercado, Amazon, lojas americanas e também na estante virtual e na Submarino. O link você pode tá ali no chat e você pode adquirir o seu livro hoje, nessa tarde de lançamento. Oi, Su, conseguiu voltar? Bom, então, até onde me ouviram? Eu ouvi até a parte que você estava conversando com os alunos, que você não deu uma bronca, foi uma conversa, e aí você ia para uma outra parte, aí travou. Então, aí, quando no final da aula esse aluno veio, né, se aproximou de mim e falou assim, professora, valeu pelo conselho, eu vou mudar, eu vou ser outra, a senhora vai ver. E realmente, a partir daquele dia, esse menino se tornou tomou outra atitude como aluno, ele mudou muito mesmo, e, terminou, né, o ensino médio de forma bem, né? E passado muito tempo eu encontrei com ele, ele me abraçou e falou: eu não tenho palavras para te agradecer pelo que você fez por mim. Se hoje eu sou o que eu sou, foi pelo seu conselho. Então, essas coisas são marcantes, né? E tem muitas histórias assim. Se eu falar, eu me emociono. Bacana, Su. É possível perceber que muitas vezes o professor ele é como se fosse um membro da família. E dá para perceber que com carinho, com jeito, você era como se fosse uma mãe. Deve ter sido para diversos alunos aí uma conselheira, uma pessoa amiga. Então, parabéns para o seu lado como professora, Obrigada, viu? obrigada. Imagina. E uma outra coisa, um outro lado da Su, que também puxa para a educação, é o seu lado como contadora de histórias. E você carrega essa bandeira aí fortemente, né?
Eu queria saber um pouquinho como começou essa ideia, se você foi contador em sala de aula, ou em outras partes da escola, como que foi? Então, contação de histórias é uma coisa que acho que nasceu assim. Eu cresci com histórias. O meu pai, nós éramos muito católicos, e o meu pai contou para nós as primeiras histórias bíblicas, Davi e Golias, Arca de Noé, Sansão e Dalila, essas histórias, a história, o arco-íris, né? Essas histórias bíblicas. E meu pai estava sempre com o livro na mão. Eu não, nem me lembro exatamente, mas ele gostava muito de geografia, de história. Ele sempre estava sempre lendo e contava muitos causos para nós, além das histórias, dessas histórias bíblicas dos heróis aí da Bíblia. E, e também tem o meu irmão mais velho, ele é 5 anos mais velho do que eu. Meu irmão adorava contar umas histórias para mim, porque ele me fazia chorar. É o Pedro, meu irmão mais velho. Ele contava umas histórias que o trem descarrilhou e foi rolando na serra e passando por cima dos sapinhos e das lesminhas, e eu chorava porque os sapinhos e as lesminhas morreram. E ele inventava umas histórias assim, contava umas histórias, e também ele fazia carreto naquela época. Hoje os jovens nem sabem o que é carreto, né? Fazia carreto na feira, num mercadinho que tinha próximo à nossa casa, e comprava gibis e lia gibis para mim, para o nosso irmão mais novo. E quando ele era bem novo também, ele comprava livros de os clássicos da literatura, os românticos da época, Castro Alves, Casimiro de Abreu. Ele tinha umas coleçõezinhas assim desses livrinhos, e eu gostava de ler. E a gente viajava também para o interior, para Minas, para a família do meu pai, ou para o interior de São Paulo, para a família da minha mãe, e tinha muito aquilo de ficar lá na beirada do fogão a lenha ou na fogueira, e o pessoal contando aqueles casos, né, no terreiro, contando aquelas histórias, aqueles casos, geralmente até de assombração, né? E o pessoal no interior adorava contar essas histórias, porque a gente tinha medo, né? Ficava assustado. Mas eu cresci com isso, vendo, como eu disse, na minha família, na história da minha família, tanto paterna como materna, eu descobri há pouco tempo que ninguém nunca tinha feito um curso superior. Então, eu sou uma desbravadora nesse sentido. E eu, depois de mim, sim, vários fizeram, mas antes de mim, eu fui a primeira a fazer um curso superior. Então, apesar de não ter assim um certificado nas mãos, meu avô paterno e tios, irmãos do meu avô, tio também irmão da minha mãe, eles eram muito cultos, eles liam muito. Então, a gente convivia com esse tipo de coisa, apesar de não ter ninguém que tinha um curso superior. E depois eu lia também, quando eu aprendi a ler, histórias para o meu irmão mais novo. Então eu cresci assim, ouvindo histórias do caso dos meus tios. Tinha o tio, irmão da minha mãe, que até morou um tempinho em casa, e ele gostava de contar os causos lá do interior para a gente. E eu cresci com isso. Então, aí, quando eu era adolescente, eu passei a frequentar uma igreja evangélica, e nessa igreja tinha uma moça que contava histórias. Como eu disse, eu tinha um complexo muito grande de inferioridade e uma carência afetiva muito grande, que depois nossos pais se separaram, e nós ficamos com a nossa mãe, que, pelo que nós analisamos hoje, era esquizofrênica. Então foi assim uma infância bem complicadinha. E eu me perdi. Vamos lá. Sim, a igreja. Aí eu ia falar da igreja. Comecei a frequentar a igreja, e tinha uma moça que contava histórias, trabalhava com as crianças, e passou a contar contava histórias em momentos especiais, dias, comemorações especiais, Dia das Mães, Natal, para toda a igreja. E
todo mundo, desde a criancinha até a pessoa mais idosa, ficava ouvindo com toda atenção, e aquilo me fascinava, eu achava aquilo maravilhoso, mas eu achava que eu nunca ia fazer nada, aliás, eu ouvia que eu nunca ia fazer nada e que eu não seria nada, então eu cresci com isso, eu achava que eu nunca ia ser nada. E fiquei com essa moça na cabeça, com essa contação de história, isso nunca se apagou da minha cabeça. Depois mudei, fui morar com meu irmão em Jundiaí, depois quando mudei num certo momento de São Paulo para Mogi das Cruzes, eu até esqueci de falar que eu sou paulistana, e hoje eu moro em Mogi das Cruzes. Aí mudei para cá, e essa lembrança da contação de histórias sempre esteve presente. Eu dava aula e num dado momento eu fui obrigada a me afastar da sala de aula por problemas de saúde. E quando eu tive que me afastar da sala de aula, saiu o chão dos meus pés. Eu me senti muito, assim, foi muito difícil, uma fase muito difícil. E aí eu comecei a procurar coisas que me mantivessem como professora, porque eu amava fazer isso. Fiz todos os eventos da escola que se puder imaginar. Fui mestre de cerimônia, fiz formaturas, festas, eventos, excursões, até os alunos me amam por causa das muitas excursões também, né? E aí, nesse momento, eu comecei a procurar, a contar histórias. Eu contava histórias como professora, sim, contava os livros, as histórias para eles, mas eu achava que eu não tinha graciosidade. Eu contava, lógico, como todo mundo narra uma história, algum acontecimento, mas eu achava que eu não tinha graciosidade. E nesse momento que eu me afastei da sala de aula, eu comecei a procurar cursos de contação de história. Fiz curso de manipulação de fantoches, fiz um curso de bonecos gigantes, que até esses bonecos desfilaram no Fórum da Educação, aqui na abertura do Fórum em Mogi. Depois surgiu um curso de contação de histórias na biblioteca aqui em Mogi das Cruzes. E eu fui fazer esse curso, fiz esse curso, conversei com o professor, falei da moça lá de São Paulo, né, que era meu sonho, mas eu achava que eu não tinha graciosidade. Eu lembro que uma vez eu falei isso para o meu irmão, para o mais novo, que era o que depois ouvia as minhas histórias, e ele falou assim para mim, mas como assim? Você já é contadora de histórias, você não precisa fazer curso. Mas eu achava que eu não tinha graciosidade. Aí eu fiz o curso, no meio do curso o professor contou uma história, dividiu a sala em turmas, né, em equipes, e pediu para que cada um contasse a história para os outros, escolhesse um para narrar a história e os outros para encenar a história. Tinham 3 pessoas, eu mais 2 pessoas no grupo, e eu fui narrar a história, as outras 2 foram encenar, e eu fui narrando a história como se eu aumentei a história, modifiquei, fiz gracinhas no meio da história. Foi assim algo tão natural como se eu fizesse aquilo para sempre. E como eu fui o último grupo a me apresentar. Aí o professor disse para mim, sorriu, né, com aquele abraço, com aquele sorriso de professor, abraçando o aluno, e falou, eu não preciso dizer mais nada, a aula está encerrada. E eu saí dali radiante quando minha filha fazia o curso comigo, e quando eu desci as escadas, eu falei para ela, Esther, hoje eu me descobri contadora de histórias. E daí para Legal, frente eu legal. comecei, deslanchei. Bacana, bacana. Tem alguns comentários, inclusive de um ex-aluno seu, que eu achei muito pertinente. Ó. Boa tarde. Era aluno onde a Sueli Cânfora era bibliotecária. Realmente uma mulher talentosa, contava histórias para os alunos com seus bonecos, era muito bom. Inclusive, é uma artista que admiro e me inspira com sua trajetória. Assinado Elivelton. Ah, obrigada, Erivelto. Erivelto é um Temos, querido. temos também a Denise, que já é sua leitora, né? Me sinto honrada em ser amiga dessa mulher guerreira, que foi em busca de seus sonhos e saiu vitoriosa. Gostei demais de ler o livro Cheirinho de Chá, uma leitura deliciosa, enquanto lia, era como se estivesse ouvindo a Su falando cada palavra.
Ah, que delícia. E tem mais um... Nós trabalhamos juntos no Banco Auxiliar, lá. É uma E amizade no da dia que vida, né? é, De e longa agora, data. por conta da internet, nós nos reencontramos. Mas era assim, eu era bancária, quando eu estava fazendo faculdade, eu era bancária e eu escrevia algumas coisas e ficava na cabeça dos meus amigos lá, lendo para eles as coisas que eu escrevia. Então, ela foi uma grande incentivadora. Que legal, que legal. Tem uma outra pessoa que também fez um comentário, mas não está com o nome identificado, que fala: uma encantadora de gente. Me encantou há muito tempo como sobrinha. Até hoje sinto as estrelinhas deixadas pelo caminho. Minha sobrinha deve ser a Cláudia, que ela hoje é professora que eu ouvia muito minhas histórias quando ela era pequenininha, e hoje ela é professora também, formada em letras. Diz ela Bacana. que foi incentivada pela tia. Olha só. Su, você também comentou comigo que você acabou sendo profissional mesmo em contar histórias, um trabalho voluntário que começou sem remuneração nenhuma e que depois virou também a sua profissão. Pode contar um pouquinho para a gente dessa parte da sua carreira? Então, quando eu fiz esse curso de contação de histórias, que eu desci as escadas da biblioteca dizendo que eu seria para minha filha, né, que eu tinha me descoberto como contadora de histórias, logo em seguida teve uma feira cultural na escola. E como eu era responsável pela biblioteca, eu afastei as estantes, preparei a sala, deixei propícia para o tapete, para contação de histórias, e agendei com as EMEI, EMF e creche, que eram vizinhos da escola, e passei 2 dias com a minha filha e uma amiga, uma professora que dava aula comigo, que me incentivou muito. Nós fizemos vários trabalhos juntas, a Shirley, nós desenvolvemos vários trabalhos, eu na biblioteca e ela em sala de aula. E essa amiga, minha filha e eu, nós passamos 2 dias na biblioteca contando histórias para a comunidade. E as professoras saíam da sala, falavam assim, nossa, que delícia ficar aqui, falava para minha amiga. Ela nasceu para isso, e era a primeira vez que eu estava contando histórias publicamente. Claro que as minhas filhas, meus sobrinhos já tinham sido cobaias, né? Meu irmão mais novo. Mas publicamente era a primeira vez. E em seguida também teve o encerramento do ano letivo e o vice-diretor disse para eu contar histórias na diretoria de ensino, num trabalho com diretores e professores e tudo mais, alunos. E passado um ano e pouco, o bibliotecário, nós só temos uma biblioteca aqui em Mogi das Cruzes, e ele queria desenvolver um projeto de contação de histórias na biblioteca. Ele agendava com as escolas e um contador iria lá para contar histórias. E ele falou com esse rapaz que tinha dado aula para mim, e o rapaz falou para ele, chama a Sueli e a filha dela, deu meu telefone, falou, chama a Sueli e a filha dela, que elas mandam muito bem. E o bibliotecário me chamou. E eu comecei a contar histórias para um trabalho voluntário. Ele disse, o trabalho será voluntário, se conforme for o andamento do trabalho, a gente começa a pagar né? E aí eu fiz esse trabalho voluntário, correu bem e posteriormente eles começaram a me chamar, né, para contar histórias periodicamente e aí eu comecei a receber por isso. E me abriu as portas, depois disso eu contei histórias em hotel, em vários lugares, no aeroporto de Campinas, em Viracopos, e quando tivemos a inauguração do Centro Cultural aqui de Mogi das Cruzes, eu fui convidada pela Secretaria de Cultura, fui a primeira contadora de histórias a me apresentar na inauguração do Centro Cultural. Então, aí minha vida profissional como contadora de histórias foi embora. Que legal, Seguiu em frente. que legal. E tem um comentário também aqui, a pessoa não se identifica, mas fala assim: contava histórias para nós todas as noites antes de dormir. Não sei se é sua filha, se é algum sobrinho. Não, é uma das filhas. Bacana, bacana.
eu acho que você que está assistindo aí ficou um gostinho na boca querendo ver a Su contando uma história. Então, a gente preparou um vídeo. Essa semana, nós tivemos o centenário da Clarice Lispector, e a Su preparou para nós como surgiram as estrelas da Clarice Lispector. E a gente vai acompanhar agora esse vídeo da Su contando uma história. Vamos lá? Para mim tá sem som. Opa. Desculpa, vamos de novo então. Problemas técnicos. 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou, mas não virou. Como surgiram as estrelas? De Clarice Lispector. As pessoas acreditam que sempre existiram estrelas no céu iluminando e embelezando o céu. Mas nem sempre foi assim. Teve um tempo que as pessoas olhavam para o céu e ele era assim, todinho escuro, sem nenhuma estrela. Então diz a lenda que tinha uma tribo de índios e que esses índios eram muito ativos, caçavam, guerreavam, pescavam, mas quando eles iam para a aldeia, eles não queriam ajudar as mulheres em nada. Então, só elas eram obrigadas a providenciar alimento para toda a tribo. E em um dia de fome, muita fome, daquela que o estômago tá doendo, tá roendo de fome, elas foram pegar milho nos cestos para fazer alimento para toda a tribo e os cestos estavam vazios. Então elas se embrenharam lá para a floresta para procurar milho. Andaram num sol escaldante, num calor de 40 graus, andaram feito doidas e não conseguiram achar milho nenhum. Então disseram assim, vamos voltar lá para a aldeia e buscar alguns curumins da sorte. E foi o que elas fizeram. Foram lá para a aldeia, voltaram até a aldeia, pegaram as crianças para que as crianças ajudassem a procurar milho. Não sei se eles deram sorte ou se na verdade eles já sabiam onde tinha milho. O certo é que em poucos instantes eles estavam num milharal lindo com espigas apetitosas de encher os olhos. E todos começaram a colher as espigas. Quando as mães se distraíram, os curumins, deram no pé. Saíram correndo escondidinhos lá para a aldeia e pediram que a avó deles fizesse bolo de milho para eles. Ela fez, claro. E eles encheram a pancinha de bolo de milho, se empanturraram de bolo de milho. E mãe indígena ou não é a mesma coisa, eles pensaram, e agora? As nossas mães vão chegar e vão ficar muito bravas porque nós enchemos a pancinha de bolo de milho fora de hora. Então começaram a pensar, a bolar um plano para que as mães não descobrissem. E pensaram, um disse assim, vamos fazer o seguinte, a gente esconde a nossa avó e o papagaio tagarela, assim eles não contam para nossas mães que nós comemos bolo de milho desse jeito. Vocês acham que isso ia dar certo?
É claro que não. As mães iam chegar e logo iam perguntar: cadê a avó de vocês que estava aqui tomando conta de tudo? E o papagaio tagarela, que fica o dia inteiro com paco, paco na nossa orelha? Claro que isso não ia dar certo. Então continuaram pensando, pensando e fizeram o seguinte: chamaram os pássaros. Eles chamaram os pássaros e pediram que os pássaros amarrassem um cipó até os céus e começaram a subir, 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 subir no cipó. As mães, quando chegaram e viram que eles já estavam lá em cima, subindo naquele cipó, ficaram muito bravas, muito. Imagina uma mãe muito brava. Começaram a subir, subir e cortaram o cipó. E elas estavam tão bravas, que pof, caíram no chão e pareciam onças de tão bravas que estavam. E contra os curumins, que não dava mais para descerem, porque as mães tinham cortado o cipó, continuaram subindo, 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 subiram até os céus e viraram estrelas. Agora, olha, eu posso contar um segredo para vocês? Para mim, estrelas não são curumins, coisa nenhuma. Estrelas são os olhos de Deus, os olhos do Papai do Céu, olhando para todos nós, para toda a terra, para sempre. E como todos nós sabemos, para sempre não acaba nunca. Muito bem, parabéns, Sur. Obrigada. Eu gosto dessa história, gosto muito dela, me identifico, porque para mim estrelas são os olhos de Deus, mas eu gosto muito dela porque foi a primeira história que eu preparei para contar nesse evento da... Eu estava lendo, mexendo nos livros na biblioteca e dando tombo nos livros, e folheei esse livro e me deparei com essa história e me identifiquei imediatamente e comecei. Então, quando eu fui contar pela primeira vez publicamente para as crianças da EMEI e EMF, foi a primeira história que eu preparei para contar. E eu gosto de frisar que o final dela foi a própria Clarice Lispector que termina dessa forma, dizendo que para ela estrelas são os olhos de Deus. E eu me identifico muito, gosto muito dessa história. É a primeira, a gente nunca esquece. Verdade. Temos mais 2 comentários aqui. Adivinha quem? Para mim, esse cheirinho de chá me lembra muito cheirinho de café, fresquinho, coado e com tanto amor e carinho por uma menininha adolescente que, por sua vez, não era nem nunca foi fã de café. Daí o título, cheirinho de chá. Parabéns, muito gracioso o seu livro. Seu fã, Pedro. É meu irmão. Temos mais um. Esse é meu irmão que contava as histórias, via gibi para nós. Parabéns, Su. Chega até a emocionar, né? Todo esse carinho da sua família. Temos mais um comentário aqui. A Sueli é prova viva de quando se tem um sonho e não importa qual seja ele, nunca desista. Seu amado esposo Ronaldo. Ele que sempre esteve ali na luta com você, né? Todos os seus sonhos. Eu disse, ele viu todo o sacrifício que eu fiz para fazer uma faculdade, sabia de histórico de vida, de dificuldade que nós enfrentamos, né? E ele viu toda a dificuldade que eu passei, quase fome para fazer uma faculdade. Então, ele viu nascer a professora. Ele estava presente quando nasceu a contadora de histórias, além de ficar ouvindo, né? Eu sou o papagaio com o paco na orelha dele.
além de ver nascer também a escritora, né? Então, ele sempre esteve presente em todos esses momentos aí da vida, graças a Deus. Joia. Temos também outro comentário. Parabéns, Sueli. Nossa sociedade precisa de pessoas como você, cheinha de sensibilidades para melhorarmos como seres humanos. Não é fácil ser um contador de histórias. Você já sabe, já nasce com esse dom. Maria Minamigata, não sei se li corretamente. Era minha vizinha, agora ela está na Bahia. Legal, Uma legal. graça de pessoa. Obrigada, Maria. Agora vamos conversar um pouquinho, Su, especificamente sobre o livro Cheirinho de Chá. Nós lemos num comentário aqui, acho que do seu irmão, mas eu queria que você concluísse. Por que não café? Por que não leite? Por que o chá? É uma sensibilidade sua? Você gosta de chá? Como que é? Conta pra gente. Então, como meu irmão disse aí, eu não tomava café. Eu tomava café até 5 anos de idade. Minha mãe engravidou do meu irmão, do mais novo, eu digo meu irmão mais novo por parte do primeiro casamento do meu pai, né? Porque com meu pai eu tenho outros irmãos, né? Mas o que eu convivi e cresci com com essas histórias foram esses dois, né? O mais 5 anos mais velho, 5 anos mais novo. Mas eu tenho outros irmãos. E então minha mãe não tomava muito café, enjoou do café, e eu tinha por volta de 5 anos. Ela parou de tomar café na gravidez, e depois que meu irmão nasceu, ela voltou a tomar café, eu não quis mais tomar café. E, e eu que fazia café. A minha mãe falava assim, que ela só tomava café que eu fazia. Por isso que ela só gostava do meu café. Então, por isso que o meu irmão fala aí que eu, adolescente, que apesar de não tomar café, fazia café, né? Então, se eu colocasse cheirinho de café, não ia, não ia ser real para mim, porque eu não gosto de café, mas eu gosto do cheiro, mas eu não tomo café. E assim, como eu não tomava café, quando nós íamos viajar para o interior, eu não sou fanática por chá. Eu tomo chá, gosto de chá, mas não é assim que eu tomo chá todos os dias, não. Quando nós íamos viajar para a casa de algum parente, ia viajar para o interior, as pessoas procuravam lá um chá na horta para fazer para mim, para, né, para me agradar, para me acarinhar. E aí eu escrevi o título, eu estava planejando o livro, e foi agora, acho que no começo desse ano, que eu passei no supermercado, no setor que tem chás, e senti aquele cheirinho. E eu falei assim, que cheirinho gostoso de chá. Por que que todas as vezes que eu passo num supermercado e sinto esse cheirinho de chá, esse cheiro me atrai, me agrada? Aí eu fui analisar e fiz a história aqui, que é Cheirinho de Chá, que conta bem o que acontecia comigo. Eu não tomava café, parei de tomar café e tal, e as pessoas faziam. Às vezes a gente ia viajar para algum lugar que nem chá a pessoa tinha, mas usava açúcar cristal, se usava muito açúcar cristal na roça, né? E a minha tia falava, eu vou fazer uma água quentinha para você tomar com bolo. E aquela água quentinha tinha um sabor tão especial, porque era feita com muito carinho, né? Realmente tinha um sabor diferente, talvez por causa do açúcar cristal. Então, cheirinho de chá por isso, porque esse cheirinho de chá me recorda carinho, e também é o chá das 5, né? Ninguém fala, vamos tomar o leite das 5. Chá das 5, né? E o chá da tarde também remonta a um momento de que já está tranquilo o dia, que já está, né, já tá mais pacífico. Então, é isso. Legal. Outra coisa, Su, quando eu peguei o seu livro, a partir do título, a capa, a sua quarta capa que você escreveu um texto, ele me remeteu muito à casa de vó, a casa de tia, esse lanche da tarde, como você falou, o cheirinho do chá, cheirinho do café, o bolo, você fala do bolo favorito, cada um tem seu bolo favorito. Remete a isso também, esse lanche da tarde. Tem muito da sua aqui, do que você viveu, essas histórias que você falou no interior. Conta um pouquinho. Tem, sim.
tem muito das minhas histórias aqui. Eu não lembro, assim, eu não tive muito contato com a minha avó paterna, porque depois que os meus pais se separaram, apesar de que ela morava mais próximo da minha casa, mas a gente não perdeu o contato, né, infelizmente, com a família do meu pai. E a avó materna nós não tínhamos, porque nós não conhecemos a nossa avó materna. Mas, assim, essas viagens no interior, assim, muito na roça, o pessoal fazia broa de milho, bolo de fubá, e fazia mesmo um lanchinho à tarde, assim, com aquele... Remete mesmo, tem mesmo boas lembranças, assim, nesse sentido, de tia, de casa de tia, de avó, de mãe, né, desse aconchego. E tem muito, sim, da minha história, como diz o livro Pequenas Porções de Vida, tem muito da minha história, dos meus irmãos, das minhas filhas, né? São pequenas, tem, claro, os contos aí imaginados, alguma coisa imaginada, alguma coisa que a gente aumenta, mas tem muito, sim, da minha vivência quando criança. Joia. Uma pergunta, Sueli. Qual que foi a emoção que você teve quando você teve seu livro nas mãos? Muito forte. E esse livro foi muito sonhado. Quando eu estava fazendo faculdade, eu falava para as meninas, e no banco também, né, que está aí a Denise me vendo, eu dizia, eu vou ser escritora, um dia vocês vão ouvir falar de mim. Mas eu escrevia assim, eu tinha facilidade para escrever, para fazer dissertações que os professores pediam, escrevia alguma história, alguma crônica, assim. E eu dizia, eu vou ser escritora. E eu esperei, sonhei muito com isso. Esse não é o meu primeiro livro. Eu até gostaria de dizer aqui, eu preciso dizer, eu participo da antologia Nós Contamos, que é do grupo Entremeio Literário, que são os escritores de Mogi das Cruzes, e todo ano é feita uma antologia, né? Esse ano nós estamos na 5ª antologia, com essa desse ano, eu estou participando da 4ª antologia. Então, é muito importante para nós aqui, para os escritores, o grupo Entremeio Literário. E Cheirinho de Chá não é o meu primeiro livro. Antes, eu fiz o Minha Caminha de Algodão, também com vocês, né, na Editora Escortece, e que foi lançado em 2018 na Bienal do Livro. Quando eu fiz o Minha Caminha de Algodão, quando eu dizia para as pessoas que eu ia publicar um livro, eu nunca pensei em escrever um livro infantil. Eu sempre pensei em escrever contos e crônicas, talvez um romance, mas nunca pensei num livro infantil. Em consequência de me tornar contadora de histórias e fazer várias oficinas e cursos de contação de histórias e contar histórias, eu acabei escrevendo várias histórias infantis. Eu publiquei a Minha Caminha de Algodão, mas tem várias outras, até histórias mesmo para contar, né? Às vezes eu conto histórias de outros escritores, mas conto as minhas também. Quando eu escrevi Minha Caminha de Algodão, publiquei, foi muito, inclusive o ilustrador do livro, Bruno Ribeiro, é um ex-aluno meu, ele que fez a ilustração do livro. Então, foi muito prazeroso, uma felicidade imensa. Mas quando eu escrevi, quando eu publiquei o Cheirinho de Chá, era o meu livro, era o meu sonho, era um sonho materializado. Tanto que o dia que eu fui buscar o livro, eu passei mal. Me recordo disso. Eu tenho, assim, essa mania tonta de somatizar quando eu estou muito ansiosa, nervosa com alguma coisa, eu somatizo e passo mal. Tem gente que tem dor de barriga, né? E eu passo mal. Então, o dia que eu fui buscar o livro, comecei a passar mal no caminho e peguei o livro, até conversei com você. Isso. E vim passando mal para casa, até a intenção era dar uma andada em São Paulo com a minha filha e meu marido, e nós não pudemos porque eu vim embora. E eu nem vi o livro direito. Eu vi a capa, né, a menina, desculpa, mas agora está me falhando o nome dela. Daniela. Daniela, isso mesmo.
Ela falou, nossa, a capa ficou muito linda. E eu falei para ela, deixa eu ver. E aí eu peguei o livro, mas passando mal, então eu nem vi o livro direito. Aí eu cheguei em casa, fui direto para a cama e fiquei até umas 11 horas da noite. E, assim, por volta de umas 10h30, 11 horas, o meu marido me levou um chá. Pedi para ele me levar um chá, umas bolachas. Eu melhorei, eu sentei na cama e eu folheei o livro. Então, quando eu abri o livro, assim, que eu vi aqui a catalogação na publicação, eu falei para ele, nossa, eu tenho um livro, é meu livro. E foi assim, eu fiquei tão emocionada que eu somatizei e passei mal, né? Quando eu peguei esse livro nas mãos, eu tive a sensação de um sonho realizado, de que realmente nós podemos realizar sonhos, que tudo é possível. E eu fiquei tão emocionada, aí, às 11 horas da noite, né, que eu tinha melhorado, eu fiquei tão emocionada que eu até fiz uma poesia. Posso ler? Fica à vontade, vamos ler sim. Sonho materializado. Quando criança, ela sonhou, e sonhou, sonhou e adormeceu. Quando adolescente, ela sonhou, e sonhou, sonhou e se aborreceu. Quando jovem adulta, ela despertou e sonhou, sonhou e ponderou. Depois de décadas, ela acreditou e sonhou e realizou e somatizou. Depois de tanto sonhar e adormecer, sonhar e aborrecer, sonhar e ponderar, ela sonhou e acreditou e realizou e somatizou e agradeceu e riu e chorou feito criança. Parabéns, Su. E aí surgiu o sonho, cheirinho de chá. Aí surgiu o sonho, cheirinho de chá. Parabéns, Su. Tem mais alguns comentários para ler aqui para você. Gosto muito das histórias da minha amiga e cliente, minhas filhas também, Melissa e Camille. Ah, que delícia. A Patrícia fala assim, parabéns, minha amiga. O Edson fala, patroa Sueli, é uma inspiração maravilhosa para todos nós. Esse é meu genro. Legal. E também a Denise completa, muitos livros ainda surgirão, viu? E as poesias dela, como estão? Nossa, demais. Eu acho que com essa poesia você acaba respondendo a pergunta da Denise. Estão aí. Então, aliás, eu pretendo, estou preparando para em breve lançar um livro de poesias. Bacana, Tem parabéns. várias crônicas e contos, mas o próximo eu quero que seja um livro de poesia. Bacana, Su, parabéns. Depois tem outros infantis também. Uhum. Vamos fazer um bate-bola para começar a dar início ao fim da nossa live de lançamento? Vamos lá. O que a Sueli gosta de fazer além de ler, escrever e contar histórias? Adoro viajar e adoro fazer artesanato. Joia, é um outro lado da Sueli, né? A gente vê esses bonecos lindos aí. Tem umas artes aqui atrás. Parabéns, parabéns. Uma paixão. A vida. Algum lema ou pensamento da sua vida? Um lema é assim, tudo é possível aos que creem. Muito bem. Um desafio. Desafio, escrever um best-seller. Opa! Vamos Um nós aí poeta... na Escortec. Pode trazer, vamos transformar o próximo num best-seller aí. Um poeta ou escritor do seu coração? Nossa, tem tantos, porque eu li muito. Quando eu não tinha, nós não tínhamos dinheiro para comprar livros, mas assim, eu devorava os livros didáticos. Quando eu pegava os livros didáticos, eu lia todas as histórias. E tem muitos escritores assim, mas um que eu amo demais, olha, tem a Clarice Lispector, adoro o livro Poliana Eleanor H. Potter, mas um escritor que eu gosto muito é Érico Veríssimo. Grande Érico. Um livro que marcou a sua vida?
O primeiro livro que que eu pedi, né? Não tinha dinheiro para comprar livro, mas um livro que eu pedi para ele comprar e eu tenho guardado ainda foi O Pequeno Príncipe. Então, é um livro muito importante para mim. Mas tenho olhado os lírios do campo, a Poliana, como eu disse, tem vários. Um sonho possível, mas que você ainda não realizou. Sonho possível que eu não realizei? Não sei, escrever um best-seller. Eu quero publicar ainda outros livros de poesia. Tem um livro infantil que eu conto de uma menininha que sonhava em ser contadora de histórias e realizou o sonho. E esse acho que é uma autobiografia, hein? Então, e esse é o livro que eu quero muito publicar, ainda não realizei. Su, o que você espera e acredita do futuro? O futuro está tão incerto, né? Nos dias difíceis que nós temos vivido, o futuro está muito incerto. Mas eu acho que a fé remove montanhas. E com fé, com amor, com solidariedade, com compreensão, com respeito ao próximo, às diferenças e a tudo mais que se deve respeitar, respeito à vida, eu acho que a gente pode ter um mundo melhor. Bacana. Me fala agora um defeito e uma qualidade seus. Nossa, defeito tem muitos. Qualidade tem também. Mas assim, eu acho que um dos meus maiores defeitos é ser muito ansiosa. E ser assim meio bravinho. E um dos defeitos, assim, eu não sei se é defeito, mas é uma coisa que eu gosto. Eu esquento muito a cabeça. Eu gostaria muito de não esquentar tanto a cabeça com as coisas. Mas eu acho que uma coisa que eu gostaria de corrigir é assim. Eu não sei se isso é um defeito, mas assim, sempre que por exemplo, alguém veio na minha casa, a pessoa vai embora, eu acho que eu não fui suficientemente hospitaleira, receptiva, eu fiquei devendo alguma coisa. Então, eu gostaria de consertar isso. E uma qualidade é assim, que eu me dedico muito inteiramente, eu procuro fazer o meu melhor em tudo que eu faço. Então, ou eu faço bem feito, ou eu prefiro não fazer. Legal, então, legal. Acho que essa é uma qualidade. Su Cânfora, você tem medo da morte? Não tenho medo da morte. Muito bem. Agora eu quero que você deixe o recado final para os leitores, para as pessoas que nos assistem, para os seus amigos e familiares. Assim, eu quero agradecer, né, a Escortece, a todos aí, pela paciência que tiveram comigo, por essa tarde deliciosa, por eu poder demonstrar um pouco do meu trabalho e do que eu sou. E agradecer a todos os que estão presentes, aos que não puderam estar também, às vezes nem não pode por vários motivos e também não domina muito a tecnologia, mas eu agradeço a presença de todos. Agradeço, como eu disse, né, a dedicatória do meu livro é aos meus sobrinhos e irmãos e cunhadas e filhas e genros, meu marido, né? Eu agradeço a todos, agradeço aos amigos, um incentivo de todos eles, porque a minha amiga Patrícia vem aqui e eu estou sempre lendo as histórias dela, está sempre ouvindo as minhas histórias, assim como eu contava as histórias para as pessoas no banco. Eu agradeço a todos, aos meus alunos, os ex-alunos, eu amo todos vocês, e se eu conseguir vencer e ser escritora, é porque eu tenho ser escritora, professora, contadora de histórias, artesã, tudo que eu sou. Se eu conseguir vencer e chegar aqui, é porque eu tenho pessoas que me apoiam, que me incentivam, que me amam, que me cuidaram quando pequena e agora me cuidaram quando amiga, quando eu precisei. Então, eu agradeço a todos. E eu gostaria de deixar a todos os meus leitores, os amigos, a família, todo mundo, o que eu pus no meu livro e o que eu procuro dizer sempre e levar nas minhas histórias e nos meus livros. Só não é possível o sonho que não se sonha. Então, sonhem. Para realizar, é preciso sonhar. Linda mensagem, Su. Muito obrigado por estar conosco nessa tarde, nesse lançamento. Foi um prazer para mim também
abro aí, quebro o protocolo, poder te entrevistar, viu? Muito obrigado mesmo. Prazer foi todo meu, e ter vocês todos aqui, nossa, não tem nem o que descrever. Lá vai mais uma poesia. E o livro Cheirinho de Chá, Pequenas Porções de uma Vida, da Sucânfora, você encontra na Livraria Zabessa, na Livraria do Mercado, na Amazon, lojas americanas, também na estante virtual e na Submarino. Nesse momento agora, o microfone de todos será desativado e nós vamos dar um grande presente para a Sucânfora. Nós vamos dar uma salva de palmas a ela e ao Cheirinho de Chá. Parabéns. Parabéns! Parabéns, Felipe! Muito bom, Su. Parabéns. 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 Parabéns, parabéns. Parabéns, Su. Sucesso. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns, Os parabéns. microfones estão abertos. É a hora de dar um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe. Obrigada. Parabéns, patroa! Obrigada. Tudo de bom. Boa noite. Obrigada, todos. gente. Obrigada a todos. Obrigada, Obrigado. João. Um abraço. E assim ficamos por aqui. Até uma próxima.